Olá, irmãos, olá, irmãs, mais uma oportunidade de louvar esse Deus maravilhoso, de celebrar o nome dEle, de celebrar a salvação que Ele nos dá, de celebrar o cuidado, de celebrar o Deus que nos acompanha. Eu tenho estado e me sentindo muito feliz por conta dessa procura que tem sido revelada pelas mais diferentes pessoas, procura por respostas, procura por saber a vontade de Deus, procura por entender o que está acontecendo. E confesso, nós não temos todas as respostas. Deus tem, não nós. Mas Deus revela a nós muitas respostas, Deus revela a nós muitas das suas vontades. Se Deus quiser, Ele revela tudo, se não quiser, Ele não revela. Mas o fato é que nós estamos diante de um tempo em que precisamos ouvir de Deus. Isso tem me alegrado porque as pessoas têm procurado saber de Deus, saber o que Deus quer, saber se isso de fato vem dEle, saber se isso de fato é vontade dEle. Uma segunda certeza eu tenho: nada ocorre aqui se não for da vontade de Deus, porque não existe nenhuma outra força maior que a força de Deus que possa determinar a nossa vida e condicionar o nosso destino. Por isso, mais uma vez, vamos recorrer à palavra dele para entender essa vontade, entender essa visão de Deus para nós, entender o que Deus pensa e o que Deus quer. Nós separamos para agora o livro de Reis. A gente está estudando o segundo livro de Reis e veio dele a inspiração para essa palavra. Segundo Reis, capítulo 8, diz assim: a volta da sunamita. Eliseu disse à mãe do menino que havia ressuscitado: levanta-te, vai com tua família, migra para onde puderes, pois o Senhor chamou a fome e ela virá ao país por 7 anos. A mulher pôs mão à obra. Segundo as instruções do profeta, migrou com sua família para o território filisteu e ficou ali 7 anos. No fim dos 7 anos, voltou do país filisteu e foi reivindicar do rei sua casa e seu campo. O rei estava falando com Geazi, servo do profeta. Conta-me todos os milagres de Eliseu. E justamente quando Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino morto, a mãe do menino entrou para reivindicar do rei sua casa e seu campo. Geazi disse ao rei: Majestade, é esta e este é o menino ressuscitado por Eliseu. O rei perguntou à mulher e ela contou-lhe tudo. Então o rei pôs à sua disposição um funcionário a quem ordenou: faze que entreguem a esta mulher todas as suas posses e a renda das terras desde o dia em que partiu até hoje. Palavra de Deus que se demonstra ou se apresenta para nós como um Deus das individualidades. É aquilo que eu dizia a vocês desde o texto de Mateus. O jeito de contar a história de Israel é um jeito muito peculiar. É um jeito de dizer: olha, Deus está no meio da história do seu povo. E é interessante, é assim que devemos ler essa história de Israel. Um Deus que vai junto ao povo. O mais impressionante é como, em meio à história do povo de Israel, em a história de uma catástrofe, eles passariam fome, seriam 7 anos. O livro de Reis apresenta uma história particular, e é isso que me interessa nesse momento para conversar com vocês. Em meio às tragédias nacionais, tem uma história particular. Em meio às tragédias nacionais, Deus se ocupa com a particularidade. Em meio à dor geral, expansiva para todos, Deus consegue atuar na vida de cada um de nós de forma cirúrgica, de forma peculiar, de forma a atender aquilo que nós precisamos. Fala de uma história de uma mulher que não era da linhagem real. É engraçado, é uma história particular de alguém que era do meio do povo, de alguém que vivia e sofria, de alguém que não era nobre, de alguém que seria mais um em meio à multidão. É isso que me surpreende.
É esse amor de Deus que não faz acepção. É isso que me surpreende. Um Deus que visita a nossa individualidade em meio às tragédias nacionais. Um Deus atento à minha e à sua vida. Um Deus atento à dor, à minha dor e à sua dor. Um Deus atento aos nossos sussurros, como diz Salmo. Sussurrando a Deus, salva-nos, salva-nos. E que lições então nós podemos tirar dessas histórias individuais? Me parece aí, antes mesmo de Hollywood criar toda essa cinematografia em torno de tragédias gerais, mas de pontos individuais dessas tragédias. Vamos pensar aqui nas Torres Gêmeas, quando a história individual de 2 bombeiros se tornou o centro daquela trama. O mesmo voo 93, o United 93, onde aqueles passageiros, em meio à tragédia daquele atentado, foi retratada em Hollywood como uma história muito particular. Vocês percebem, antes mesmo de toda essa condição hollywoodiana, a palavra de Deus tira e saca do meio de tragédias nacionais as particularidades. A mulher sunamita era uma delas. Mas veja que tem uma segunda particularidade nessa história. A de Gease, aquele que havia se tornado leproso quando foi buscar de Naamã a riqueza que Eliseu não queria que pegasse. Gease é chamado nesse momento e aparece na trama informando ao rei dos milagres que Deus havia feito por intermédio de Eliseu. Mas tem, antes desse texto, uma outra situação muito particular daqueles leprosos, que em meio à fome e à dor de uma cidade destruída, ele não podia nem ficar à frente da cidade mais. Porque havia fome na cidade, eles resolvem, bom, se teremos que morrer, vamos ao acampamento dos sírios. Porque lá a gente, se ele nos der comida, ótimo, senão nós morreremos, mas porque na verdade já estamos mortos. E Deus faz aqueles homens se banquetearem no meio de um acampamento de soldados que haviam fugido e deixado tudo para trás. Histórias particulares, histórias individualizadas, tramas individualizadas em meio a uma tragédia nacional. Aí vem as lições que precisamos tirar dessas tramas e dessas tragédias. A primeira é que às vezes Deus não precisa atuar na nossa vida de forma miraculosa. Às vezes a gente tem uma impressão muito errada de que tudo que Deus vai fazer no nosso meio precisa ser um toque sobrenatural, fugir ao comum, fugir ao ordinário. Não, a Sunamita nos dá um exemplo maravilhoso. Deus levanta o profeta e ele diz para ela, olha, foge daqui, sai daqui. Vai ter muitos anos de fome, saia daqui e procure viver em um outro lugar. A gente está vivendo agora uma pandemia e Deus, em meio ao seu cuidado para conosco, disse isolamento social é a palavra. Fiquem em casa. Veja que não tem nada de sobrenatural disso, mas tem algo que é de Deus, que no ordinário e na nossa vida ordinária Deus aparece e diz e faz com que os homens tomem a resolução mais correta para esse momento de pandemia. Fique em casa, evite o contato, porque isso vai fazer bem, vai salvar a sua vida. A vida da Sunamita e do seu filho foram salvas porque ela ouviu e atendeu ao dito de Deus. Saia dessa terra, aqui você vai passar fome e pode morrer. Então, em meio às tragédias e às pandemias, Deus pode falar a nós de forma não sobrenatural, mas é o mesmo Deus que atua sobrenaturalmente. E o que é que está do lado sobrenatural? É quando essa mulher volta, e em meio à possibilidade de não ter nada de volta, possivelmente o marido tinha morrido, porque é ela que vai tratar com o rei, ela vai pedir tudo que era dela de volta, ela tinha uma chance enorme de não ter aquilo ali, até porque era a mulher, mas o fato de ser viúva, provavelmente, e ter uma criança ao seu lado, fez com que ela recebesse de Deus tudo de volta e melhor. Tudo até então, 7 anos de produção e de ganho daquela terra dela, passaria de volta para ela. Isso sim é sobrenatural. Deus deu a ela tudo de novo. Deu a ela tudo, orientando o rei para que a vontade de Deus fosse feita. Em segundo lugar, em meio a uma tragédia nacional, a outra história comovente é do jovem Gease.
Geazi estava leproso. Eu não sei exatamente por que o rei recebeu ele naquela condição, mas o fato é que Deus separou a história de Geazi para o fazê-lo. Em meio ao problema da lepra, pela desobediência, Geazi se transformou num pregador do amor de Deus para com aquele povo, num pregador dos milagres de Deus pela vida de Eliseu, num pregador que ia mostrar ao rei a força de Deus, o poder de Deus e a soberania de Deus naqueles instantes. Geazi se transformou um pregador dos feitos, do amor, da soberania e do poder de Deus. Ele havia negado e ferido do coração de Deus quando desobedeceu e foi atrás de Naamã pegando coisas. Agora ele teve a oportunidade de pregar do mesmo Deus que ele desobedeceu, dessa vez ao rei, e dizer: rei, o Deus de Eliseu é o Deus que faz isso e fez aquilo. E nessa hora, quando ele prega ao rei os feitos de Deus pela vida de Eliseu, a mulher sunamita entra e ele tem a oportunidade de dizer ao rei: esse é o garoto que Deus ressuscitou através da vida de Eliseu. Em terceiro lugar, as obras de Deus na nossa vida são e serão marcas de um Deus presente, de um Deus que caminha conosco, de um Deus que está conosco, de um Deus que nos faz testemunhos vivos do plano dele. Gente, se por um lado é tempo de oração, e essa oração que nós precisamos fazer é uma oração que precisa ser por nós, pelo povo, pela nação e pelas nações. É verdadeiro dizer que precisa sair uma súplica dos nossos lábios, precisa sair uma oração única dos nossos lábios. Deus que nos faz testemunhas dele nesse plano e testemunhas dos planos dele para com essa nação inteira e com esse povo inteiro, precisa ouvir de nós uma única oração. Abre os nossos olhos, Senhor, e mostra os teus planos para nós. Essa é a nossa oração. Abre os meus olhos, Deus, e me mostra o que o Senhor quer de mim nesses momentos de aflição, de angústia e de medo e de sofrimento. Abre os meus olhos e me mostra qual é a minha função frente à vida das pessoas. Abre os meus olhos e me mostra o que o Senhor quer. Qual a palavra que o Senhor tem para mim, para que o coração das pessoas os corações das pessoas sejam consolados. O coração dessas pessoas que sofrem seja aninhado por ti. O coração possa ser acalmado. Qual é a minha oração e qual é a tua oração? Abre os nossos olhos e assim nós podemos ver, assim como Geazi viu, o quanto o Senhor quer de nós e o quanto o Senhor é poderoso para nos livrar dos momentos que estamos vivendo nesse instante. Peça a Deus isso. Abre os meus olhos e você vai ver que em meio aos problemas gerais, o problema geral que toda nação sofre, Deus tem alguma coisa para você. Deus abençoe. Abra os nossos olhos, Senhor, e nos faça ver o teu amor, o teu cuidado e os teus planos para a nossa vida. É isso. É assim que Deus quer. É assim que Deus espera de nós. No nome de Jesus. Amém.